Bem-vindo ao Saúde Você agora nos dias melhores. E olha, mulherada para na frente da TV. E os homens também, porque os homens estão vaidosos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante com uma convidada super especial, a biomédica esteta, a doutora Adriana Miani. Tudo bem, doutora? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada. E para falar de um tema que eu acho que a mulherada fica enlouquecida no momento, né, doutora? Nós vamos falar sobre facelift facial. Só que a gente sabe que tem procedimentos que são cirúrgicos. Eu gostaria de falar sobre facelift facial não cirúrgico. Explica um pouquinho pra gente. O facelift facial não cirúrgico é uma combinação de técnicas minimamente invasivas que auxiliam na melhoria do colágeno, na redução da flacidez, sem a intervenção cirúrgica. A pessoa usa procedimentos, por exemplo, eu já ouvi falar de fios. São procedimentos que ajudam a esticar, por exemplo, a pele? Falando no termo para quem está em casa entender. Sim, sim. Atualmente a gente tem utilizado muito os fios de PDO, que é polidioxanona, que são fios que eles têm duas funções. Uma delas é a blindagem da pele, que ela deixa a pele mais firme, mais endurecida, ali estimulando o colágeno. E a outra vantagem é que ele tem a ancoragem ali dos tecidos, que estão muito flácidos. Então, você consegue reposicionar os tecidos em pouco tempo. Em 15, 20 minutos, você consegue fazer um reposicionamento. 15, 20 minutos? Sim. Dói? Não, é feita anestesia local. É super tranquilo de se fazer. E aí a gente consegue ter a ancoragem dos tecidos nos pontos específicos, né? A pessoa fica com o rosto inchado quando coloca fio de PDO ou ela já sai com aquele aspecto de como ela vai ficar depois? Não, normalmente assim, a gente faz os pontos de ancoragem, né, nessa região de terço superior, terço médio e inferior, principalmente no contorno de mandíbula, né, que é o que dá a sustentação. Olha, tem foto ali para mostrar, nesse caso Sim, são esses. A coisa que a gente percebe é que quando nós somos jovens, né, a pele, ela tem, a gente fala do triângulo, né, então tá tudo up, tá tudo em cima. E quando a gente vai envelhecendo, o processo de envelhecimento, ele aumenta essa flacidez da pele e vai formando uma quadralização da face. Então, é como se tivesse um aspecto de derretimento de face. Nossa, eu tava me sentindo assim um tempo atrás, doutora. eu olhei, não, verdade. E aí eu tô com 41, mas a gente começa a perder colágeno cedo, pelo jeito, né? Porque eu com 41 eu falei, gente, o meu rosto mudou muito. Muda muito. Então, assim, a partir dos 25 anos, a gente já começa a ter um decaimento na produção do colágeno. Por isso que, assim, a idade ideal para iniciar esses procedimentos minimamente invasivos, para evitar a cirurgia futura, é justamente nessa fase, 25 anos, 30 anos. Já é indicado, a partir de 25 anos, por exemplo, fazer PDO? Sim. Não é tão jovem? Não é tão jovem, muito pelo contrário, porque quanto mais cedo você fizer esses procedimentos minimamente invasivos, quando chegar a cada década, você vai estar menos procedimento para ser realizado, menos quantidade de produtos. Porque a pessoa, eu, por exemplo, fui fazer aos 41, então realmente eu percebi que tinha dado uma diferença. E mais cedo, cada vez mais cedo, as pessoas têm procurado realmente, porque o envelhecimento, as pessoas acham, não, terceira idade. Não, o envelhecimento ele começa muito mais cedo, né? A perda do colágeno, aquela mudança no rosto. Agora, para quem é indicado, 25 anos, tem que ter flacidez na pele, como é a indicação? A indicação sim, ela pode ser realizada a partir dos 25 anos, 30 anos, para homens, mulheres, né? E ele, no caso, assim, essa técnica, a gente pode estar utilizando neurosubstâncias que vão ali dar uma neuromodulação, por exemplo, o Botox, né? Dói? Não dói. Você sabe que o meu maior medo do fio, eu acho lindo, eu conheço pessoas que fizeram, mas eu tenho medo, assim, eu faço. Acho que a maioria das pacientes fazem com medo, mas faz, né? Uhum. E não dói, assim, não tem um histórico de pessoa, tá doendo demais. No caso dos fios? Então, assim, os fios de blindagem, que são os fios lisos que a gente utiliza, eles não são doloridos, eles são, vem um fio dentro de uma agulha, parece uma agulha de acupuntura. E eles são fininho, é super tranquilo de se colocar. E ele forma uma tela embaixo de blindagem, que ali nessa tela que vai estar estimulando abaixo da pele o colágeno, né? Ele tem uma duração, assim, de 6 meses, porque ele não degrada tão rápido. Ele leva um tempo. 6 meses? Ele leva um tempo para ser degradado, para ser hidrolisado essa substância, né? A polidioxanona. A gente falou sobre as indicações. Agora vamos falar sobre
as contraindicações, porque eu sempre falo que quando a gente fala de estética, de beleza, tem que tomar muito cuidado com profissionais que são habilitados para fazer o procedimento e principalmente que nem tudo que você quer fazer é possível, então tem que ouvir o profissional. A contraindicação, doutora? Sim, elas são as mesmas da questão da cirurgia. No caso, a pessoa não pode ter infecção na pele, no local onde vai ser aplicado. Gestante, lactante, pessoas que têm hipertensão ou diabetes ou doenças autoimunes que não estão controladas, são as contraindicações. E uma pergunta aqui, me fizeram a seguinte pergunta, quanto tempo em média de aplicação? Acho que você falou 20 minutinhos, né? A aplicação do procedimento depende do que a gente vai combinar de técnicas, varia de 30 minutos até 2 horas. Esse procedimento de 30 a 2 horas. Quando a gente utiliza, por exemplo, assim, um lift não cirúrgico em aparelho, por exemplo, um ultrassom microfocado, a gente leva em média 1 hora, mais ou menos, para fazer um full face, por exemplo. Para a gente estar tratando... Face toda. Face toda. Então, terço superior, terço médio, terço inferior e a parte cervical, que é a parte de pescoço, que também faz parte do lifting não cirúrgico, né? Do facelift não cirúrgico. Bom, eu não vou fazer a pergunta, mas se você não fez, com essa pele de menina, olha, funciona, gente, porque eu tô olhando ela pessoalmente e você tem, assim, uma pele de bebê mesmo, né? Deve se super cuidar, porque ela conhece. Agora, o tempo de recuperação. A pessoa fez, quanto tempo leva o tempo de recuperação e até para poder sair na rua e falar, olha como eu estou linda. No caso do ultrassom microfocado, a recuperação, a gente fala que é sem downtime. Ela pode fazer, ir para casa normalmente e voltar às suas atividades normais. Quando a gente faz os fios, principalmente os de garra de tração, aí ele pede um pouquinho mais, de uns 2 dias, assim, porque fica uns dias, assim, um pouco dolorido, para ele se acomodar abaixo do tecido. Mas é super tranquilo. A gente pede, no caso, para não fazer atividade física intensa nos 3 primeiros dias após a aplicação, não utilizar sala, né? Esforço físico. Então, alguns cuidados que a gente pede para o paciente não fazer. Você me disse que dura em média 6 meses. Depende muito do paciente ou pode durar um pouquinho mais ou um pouquinho menos? Eu falo porque, por exemplo, eu tinha mania de ficar assim, sabe, para a leitura. E a toxina, eu percebi que no meu caso, eu forçava tanto para enxergar que a minha musculatura ela acabava cedendo mais rápido e não demorava tanto o procedimento. Pode acontecer da pessoa, dependendo do físico, da musculatura, ela dá um tempo menor? Sim. Na verdade, hoje, a gente não elege a toxina como opção primeira, aliás, como opção única. A gente elege como opção primeira para todo um trabalho de tratamento de lifting. Então, por exemplo, a gente vai fazer fios, a gente tem que ali paralisar a musculatura para ele ficar posicionado certinho e não ocorrer aceleração da hidrólise do fio. Então, a gente consegue ter um resultado mais duradouro se a gente faz todo o trabalho com a toxina botulínica. E ela também ajuda na questão do relaxamento da pele, né, da musculatura, e ela dá uma firmeza maior, sim. Em ordem de planejamento, a pessoa que vai fazer um facelift vai mexer em tudo, full face, como diz a doutora. Sim. Como que funciona o planejamento? Então, a prioridade é tratar a flacidez. Essa é a prioridade. Então, a gente primeiro elege, no caso, a toxina botulínica, sempre para auxiliar na paralisação da musculatura para que a gente consiga fazer um trabalho de uma reação da pele um pouco mais intensificado. Porque se a pessoa começa a ter as mímicas, ele acaba vincando, aí todo o trabalho das rugas dinâmicas que vão acabando se tornando rugas estáticas. Então, todo o trabalho de volumização que a gente faz, por exemplo, com preenchedores, né, que a gente usa bastante, técnicas com preenchedores com ácido hialurônico, outros preenchedores que têm também função de bioestimulação também, de outras substâncias, que eles servem para fazer a volumização, o efeito de lifting, de pontos de ancoragem também. Então, a gente consegue fazer todo esse efeito combinando as técnicas. A prioridade seria a toxina botulínica, em primeiro lugar. Em segundo, vem os preenchedores e os bioestimuladores injetáveis. E em terceiro, eu colocaria, assim, para indicação, para algumas pessoas, o fios de PDO. Porque às cuidar vezes... depois também, sim, né? É importante. Até para quem faz a cirurgia mesmo, né, de lifting ou mini lifting, essas técnicas combinadas, elas servem para manter o efeito da cirurgia. Porque a cirurgia não é eterna também.
Doutora, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Quero dizer para vocês que a doutora Adriana Miani vai estar aqui nos próximos dias. Então, assim, você tem que acompanhar Dias Melhores todos os dias, porque tem Saúde Você também às terças e quintas. Mas fica de olho, porque ela estará em breve aqui no Saúde Você. Quer conhecer a doutora Adriana? Acesse o nosso portal. Entra lá, programasaudevocê.com.br. Tem muita informação sobre beleza, saúde, bem-estar, porque tudo isso faz parte da qualidade de vida, tá bom? Então, a gente continua com Dias Melhores.